Eu me chamo Márcio Costa, sou músico da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFRJ e também da Orquestra Sinfônica Brasileira. Esse é mais um vídeo sobre requinta. A requinta vem sendo aperfeiçoada, assim como outros instrumentos, ao longo dos anos, acompanhando, logicamente, os avanços tecnológicos. Entretanto, algumas das partes que compõem a requinta ainda são finalizadas manualmente, como por exemplo a boquilha. E assim como qualquer produto finalizado de forma artesanal, está sujeito a pequenas variações. Essas variações podem ser perceptíveis quando observamos o resultado sonoro, como por exemplo afinação, emissão, articulação, entre outros. Dentre as técnicas necessárias para se tocar um instrumento de sopro, a emissão de som, sem dúvida, é a mais complexa, sobretudo para um iniciante. Isso porque a maior parte dessas técnicas acontecem dentro do nosso corpo e nós não conseguimos observar o que de fato acontece, como, por exemplo, o uso correto do ar e a embocadura. Além disso, a técnica de emissão de som pode sofrer pequenas variações de acordo com a anatomia de cada indivíduo, como, por exemplo, a protuberância dos lábios, o tamanho dos lábios, as diferentes arcadas dentárias que cada indivíduo tem, o tamanho da língua e a capacidade pulmonar, entre outros. O conceito básico de embocadura na requinta é o mesmo do clarinete. Lábio inferior dobrado sobre a arcada dentária inferior, queixo esticado, como se estivesse sorrindo. Em cima, a arcada dentária superior encosta na parte superior da boquilha, sem a ajuda dos lábios. Os lábios superiores funcionam como um anel de vedação, impedindo que o ar vaze. Observe. Além da embocadura, outro aspecto importantíssimo para a emissão de som na requinta é a escolha e o uso correto do conjunto boquilha, braçadeira e palheta. Lembram como a palheta vibra na boquilha? Essa vibração é o resultado da passagem de ar na quantidade certa nesse pequeno espaço entre a palheta e a boquilha. Portanto, a forma como sopramos no instrumento determina uma vibração regular ou irregular. Por sua vez, a quantidade de ar e a força com que sopramos no instrumento é determinada pela resistência que a palheta lhe oferece. Uma palheta muito leve oferece pouca resistência, exigindo menos força e menos ar, sendo mais fácil a emissão. Entretanto, ao se tocar mais forte, o som pode ficar um pouco distorcido, resultado de uma vibração irregular da palheta na boquilha. Além disso, pode ser mais difícil tocar notas muito agudas, que exigem uma maior quantidade de ar e um maior controle na vibração da palheta. Esse tipo de palheta é mais indicado para alunos iniciantes. Em contrapartida, palhetas muito pesadas ou fortes podem exigir um esforço muito grande para que a palheta vibre, causando dores nos lábios e cansaço. Atenção! Palheta forte não é sinônimo de som bonito, ok? O recomendável é que você encontre uma palheta de fácil emissão em todos os registros da requinta e que você não fique com som distorcido quando você precisar tocar mais forte. Esse equilíbrio ele só é alcançado após algum tempo de estudo e algumas horas de dedicação diária no seu instrumento. Então, não se apresse. Tocar um instrumento é como ser um atleta. Você precisa se dedicar a ele diariamente.
ter aquelas horas contínuas de estudo. Se você não estuda um dia, no outro dia você vai sentir falta daquelas horas que você deixou de estudar no dia anterior. Ao colocar a palheta na boquilha, observe se você está alinhando corretamente a palheta à mesa da boquilha. Um mau alinhamento pode acarretar um som distorcido ou numa vibração irregular. Minha palheta está corretamente alinhada à minha boquilha. Não há espaço nas laterais e nem acima da palheta. Se você não se atentar para essa etapa, é possível que você coloque a palheta deslocada da boquilha, dessa forma, ou até mesmo para baixo, ou demasiadamente para cima. Observe o resultado sonoro quando a palheta não é alinhada corretamente com a boquilha. Para isso, eu vou deslocar um pouquinho a minha palheta e vamos ouvir o resultado. Conseguiram perceber? Um som espremido quase não saiu, como se eu estivesse fazendo muita força para tocar. Agora eu vou alinhar a minha palheta com a boquilha novamente e vamos ouvir a diferença. Conseguiram perceber? Uma palheta forte em uma boquilha não necessariamente ficará forte em outra boquilha. Isso dependerá da abertura de cada boquilha. Em geral, boquilhas mais abertas exigem uma palheta com numeração mais baixa, e boquilhas mais fechadas, por sua vez, exigem uma palheta com numeração mais alta. A abertura da boquilha é determinada por essa rampa que ela tem aqui na mesa. Dependendo do modelo da boquilha, essa rampa pode começar um pouquinho antes e abrir mais, ou começar um pouco depois e abrir menos. De acordo com a descida dessa rampa, a boquilha vai ficar mais aberta ou mais fechada. Algumas matérias-primas utilizadas na construção da abraçadeira, quando em contato com a palheta, também podem influenciar na sonoridade do instrumento. Braçadeiras feitas com material metálico tendem a vibrar junto com a palheta, acentuando certas frequências, o que pode tornar um som um pouco mais brilhante. Já abraçadeiras feitas de couro ou tecido tendem a abafar certas frequências, tornando o som um pouco mais escuro ou com menos brilho. O uso correto do ar é importantíssimo para a emissão e a qualidade do som que tiramos no instrumento. Por isso somos chamados de instrumentistas de sopro. Mas esse elemento especificamente eu irei abordar nos próximos vídeos. Até lá!